Olá, pessoal. Hoje nós iremos realizar uma aula sobre Introdução à Física. Essa aula, ela envolve uma discussão sobre o motivo de nós estudarmos física e também alguns conteúdos pré-requisitos para que a gente possa iniciar o estudo da física. Existem alguns aparatos que nós aprendemos antes de iniciar mesmo o estudo da física que pode ajudar você em todos os 3 anos, desde o primeiro ao terceiro ano. Então hoje nós iremos fazer uma introdução de todos esses conteúdos. São vários tópicos que podem ser tratados de forma rápida e também é bom que nós saibamos, quando nós vamos estudar, o porquê que nós estamos estudando física, tá bom? Então vamos começar. A primeira coisa que nós podemos observar é que existe física no nosso cotidiano, né? A todo momento a gente vê física. Quando a gente anda, por exemplo, nós só conseguimos andar porque existe uma força chamada força de atrito que atua em nossos pés como uma reação. E essa força permite que nós possamos andar, né? Às vezes a gente nem observa isso, nem observa que tem uma física por trás disso, isso passa desapercebido. Por exemplo, também quando jogamos um objeto no lixo, por que esse objeto tende a ir na direção do chão, né? E não, na verdade ele não sobe, né? Existe uma força chamada força-peso que atua sobre esse objeto. Essa força também é objeto de estudo da física. Quando acontecem os raios, né? Como que acontecem esses raios? Na verdade, também isso está dentro do estudo da física. Tudo que você for fazer no seu dia a dia envolve física. Além dessas coisas que nós podemos observar no cotidiano, nós temos também física em toda a tecnologia, né? Como ela está presente em tudo que nós podemos observar, então ela também está na tecnologia. Será que você iria conseguir assistir essa aula minha aqui se não existisse física? Né? Com certeza você não iria conseguir assistir essa aula. Por quê? O seu computador, o circuito que compõe o seu computador, só é possível de ser realizado utilizando as ideias da física, tá certo? Então, esse é o primeiro motivo que a gente tem para estudar física. Se a gente não tivesse física, hoje você talvez não poderia tomar um banho na água quentinha, nesse frio, você não teria uma geladeira para gelar seus alimentos, você não teria luz, né? Porque eletricidade, né, na verdade. E o que nós teríamos sem eletricidade? Nós não teríamos computadores, nós não teríamos basicamente nada do que nos traz tanto conforto na atualidade, né? Tudo que nos traz conforto hoje é muito baseado na tecnologia, no desenvolvimento tecnológico, né? De aparelhos tecnológicos. Será que o mundo seria globalizado como é, sem que nós pudéssemos trocar informações? Então, tudo isso não seria possível se nós não tivéssemos física. Esse é um dos bons motivos que nós iremos estudar. Além disso, é muito curioso estudar física. Muitas pessoas têm curiosidade de entender como funcionam as coisas, como funciona o nosso universo, como que os planetas giram em torno do Sol, por que eles giram e não saem de órbita, né? Por que eles estão ali presos como se tivessem uma cordinha que amarrasse eles, né, ao Sol. Tudo isso é objeto de estudo da física. E se você quiser entender muito bem o seu cotidiano e os processos neles envolvidos, você terá que estudar física. A gente começa em um nível muito baixo, estudando as coisas mais básicas que nós iremos aprender em física. Muita gente acredita e pensa que a física pode ser entendida somente de forma conceitual. Isso até é possível até certo ponto. O conceito é extremamente importante em física, mas matemática também o é. A matemática ajuda a gente a descrever, por exemplo, a força que atua entre o planeta e o Sol, né? Entre o planeta Terra e o Sol. Então, para que nós consigamos descrever perfeitamente o que nós sabemos hoje em física, é muito necessário matemática. E o primeiro tópico que nós estudaremos hoje, que agora nós já entraremos nos tópicos importantes para que nós possamos estudar física, o primeiro tópico chama-se medição. Medição nada mais é que a determinação de um número baseado em uma unidade de medida de uma grandeza física.
O que significa isso, professor? Ficou muito confuso da forma que está. Existe, por exemplo, eu vou dar um exemplo dessa frase aqui, tá bom? Existe lá no museu um objeto cilíndrico que ele é composto de platina e irídio, tá bom? E esse objeto a gente diz que ele tem 1 quilo. Então ele é o que nós chamamos aqui, ó, de uma unidade. Ele é a nossa unidade, porque a gente colocou ele como padrão. A gente disse assim, esse vai valer 1 quilo. Os demais vão ser baseados nesse 1 quilo. Então é como se você fosse lá na balança e colocasse esse pequeno objeto em cima da balança e calibrasse ela para 1 quilo. Então todos os demais objetos vão ser determinado o número de massa dele, por exemplo, 60 quilos, baseado nesse 1 quilo aqui que nós utilizamos, tá certo? Então isso é medir, é a partir de uma unidade você comparar com outras unidades que são múltiplas dessa pequena unidade, tá certo? Isso é medir. Por exemplo, 60 quilos é 60 objetos desse. Aqui já vamos aproveitar e falar um pouquinho da história. Esse objeto aqui, ele tem um seguinte problema. A gente coloca ele como 1 quilo, né? Ele está lá no museu, mas o que aconteceu depois de 100 anos foi que ele perdeu 50 microgramas. Então ele perdeu um pouquinho da massa dele. Por que isso? Porque ele está em contato com o ambiente. Veja que a gente tenta de todas as formas aqui eliminar o contato dele com o ambiente, mas mesmo assim ele perde um pouco de átomo dele para o ambiente. E isso faz com que ele perca um pouquinho a sua massa. Então ele já não tem exatamente 1 quilo. Veja que isso será necessário, talvez, a gente pensar em outra forma de medir a massa, ou talvez refazer esse objeto de tal forma que ele passe a valer 1 quilo novamente do jeito que eu era antes. Tá certo? Então, existem várias cópias desse objeto e assim que a gente calibra as balanças e faz todos os procedimentos, tá bom? O próximo tópico que nós vamos estudar chama-se algarismos significativos. Quando a gente tem uma medida, a gente realiza uma medida, todos os algarismos são significativos. Por exemplo, 119 km por hora, essa é uma medida de velocidade. E todos os algarismos aqui são significativos. Quais algarismos não seriam significativos? Já viu aquela expressão? Quando a pessoa quer dizer algo ruim para você, ela diz que você é um zero à esquerda, né? Os zero à esquerda são os únicos algarismos que não são significativos. Exemplo. Aqui nós temos 119 km por hora. Todos os algarismos são significativos, ou seja, temos 3 algarismos significativos. Se eu tivesse 0,06, apenas o 6 seria um algarismo significativo. Por quê? O 0,0 fica à esquerda e todos os zeros que ficam à esquerda não são algarismos significativos, tá bom? Então a pessoa está dizendo que você é insignificante quando ela diz que você é um zero à esquerda. Então vamos continuar aqui. Dentro dos algarismos significativos, nós temos os algarismos chamados certos e os algarismos chamados duvidosos. Isso acontece quando você realiza alguma medida. Aqui nós estamos medindo a velocidade, aqui nós estamos medindo o comprimento desse lápis, tá certo? Quem são os algarismos certos e os duvidosos? Dentro dos significativos existem os certos e os duvidosos. Os certos é aqueles que você tem certeza que ele está correto. E os duvidosos são aqueles que você já não tem certeza. Olha só, nesse caso desse velocímetro, você tem certeza que esse velocímetro está acima do 100. Tá certo? Então a casa da centena aqui, ela é certa, porque você tem certeza. Você tem certeza também que ele está acima do 110. Ó, aqui é 110, aqui é 120, ele está acima do 110. Então esse 10 aqui, ele também é certo. Tá bom? Porque você tem certeza que ele está. Agora esse 9 aqui, eu fiz apenas uma suposição. Por quê que ele é uma suposição? Porque não existem aqui subdivisões, tá bom? Para que a gente possa falar perfeitamente se ele está na posição 9 ou se ele está na posição 8. Veja que esse 9 eu não tenho certeza. Esse que eu não tenho certeza é chamado de algarismo duvidoso, tá bom? Aqui outro exemplo, olha só. 6,45. Quem são os certos? Veja que eu tenho certeza que está acima do 6, então o 6 eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a partir do 4 aqui, ele está um pouquinho à frente.
Então, o 4 também é certo. Agora, o 5 eu fiz uma suposição, porque parece que ele está entre o 4 e o 5 exatamente. Então, ou seja, 45, né? Ele parece ter exatamente, tá bem no meizinho, por isso que eu supus esse 5 aqui. Mas essa suposição não tenho certeza. Então, esse algarismo é chamado duvidoso, tá bom? Então, vamos ao próximo tópico que nós estudaremos. O próximo tópico é operações aritméticas com grandezas físicas. Nós realizamos, por exemplo, a adição e a subtração, e a multiplicação e a divisão. Como que eu vou fazer para saber o resultado dessas operações em termos de algarismos significativos e como que vai ficar esse resultado, né? Por exemplo, quando eu vou fazer adição e subtração, eu vou olhar para o número que tem menor quantidade de algarismos após a vírgula, tá bom? E meu resultado vai ter que ser compatível com esse número aqui. Professor, por que isso? Porque existem erros na medida, não existe? Lembra lá que o 5 aqui é o duvidoso, o 4 aqui é o duvidoso, sempre o último é duvidoso, porque eu não tenho certeza? Assim como eles são duvidosos, meu resultado também vai ter que aparecer um certo nível de dúvida. Até onde isso vai? Aí o que você vai fazer? Você vai olhar para o número que tem menor quantidade de casas após a vírgula. Quando eu vou realizar a soma, quem são os dois números aqui? 3,45 e 77,3254, né? Quem é o número desses dois aqui que tem menor quantidade de casas após a vírgula? Esse aqui, não é? Ele tem só 2 casas após a vírgula. Esse aqui possui quanto? 4 casas após a vírgula. Se você realizar essa soma de forma matemática, né? Quanto que dá o resultado? 77 mais 3,45. Aqui, quando eu fiz a soma aqui, deu 80,7754. Mas quantas casas algarismos após a vírgula eu tenho aqui? No menor número, né? No menor número no número que tem menor quantidade de casas após a vírgula, né? Esse aqui. Eu só tenho 2. Então, meu resultado vai ter que aparecer com apenas 2 casas após a vírgula também. Então, eu vou jogar essas outras fora. E qual o método que eu vou utilizar para arredondamento? Eu pararia aqui, 80,77? Não, eu vou olhar esse próximo algarismo aqui, Se ele for igual a 5 ou maior que 5, eu vou arredondar aqui para 1 a mais. Eu vou aumentar uma unidade aqui. Se ele for 4 ou menor que 4, esse número vai continuar do jeito que ele está aqui. Por exemplo, se aqui fosse 80,7744, a minha resposta seria 80,77, porque o 4 não arredonda esse aqui para um superior, tá bom? Nesse caso aqui, como é 5, eu vou arredondar e vou aumentar uma unidade aqui. Vai ficar 80,78. Esse 7 aqui virou 8, porque se aqui for 5 ou maior que 5, eu vou aumentar uma unidade. Isso na adição e subtração. Na multiplicação e na divisão, eu vou utilizar um método diferente, tá bom, pessoal? Por quê? Veja uma coisa aqui. Na soma, eu estou pegando um resultado que está em metros, ou seja, um comprimento, e somando com outro resultado que está em metros, né? Meu resultado vai ser dado em metros também. Aqui, quando eu realizo a multiplicação, veja que já não vai acontecer a mesma coisa. Eu estou pegando um comprimento que é dado em metro e outro comprimento que é dado em metro. Quando eu multiplico, metro vezes metro dá um resultado em metro quadrado. Veja que não é a mesma coisa que aqui. Então, eu vou ter que utilizar um procedimento diferente da adição e subtração para a multiplicação e divisão. Na multiplicação e divisão, eu vou olhar a quantidade de algarismos significativos, o número que tem menor quantidade de algarismos significativos. Esse aqui tem quantos algarismos significativos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui tem 3, então meu resultado vai ter que ser 3 algarismos significativos, né? Somando aqui esses dois, nós temos, multiplicando esses dois números aqui, né? Aliás, nós temos qual resultado? 266,77, 26 e o 3 aqui no finalzinho. Como são só 3 algarismos, eu vou jogar todos os outros fora. Então, eu joguei todos os outros fora. Quem que é esse algarismo aqui que estava depois da vírgula? É o 7. 7 não é maior ou igual a 5? Ele é maior que 5, né? Então, a gente pode arredondar esse último algarismo aqui aumentando uma unidade, que vai ficar 267 metros quadrados. Então, esse é o procedimento. Porque o que acontece? Quando você vai realizar um exercício de física,
Por que isso é importante? Ele coloca lá uma medida e você não sabe até quando que você vai contar quantas casas após a vírgula. Você fica lá, será que eu vou ter que colocar 4 casas? Será que eu vou ter que colocar 5? Não, o método para você fazer isso é utilizando essas ideias aqui. Essa para adição e subtração e essa para multiplicação e divisão. Aqui surge uma dúvida muito importante de ser discutida. Professor, se aqui não fosse 3,4, não fosse 3,45 e fosse 3,4, eu teria quantos algarismos significativos? Apenas 2. E meu resultado teria que aparecer com 2 algarismos significativos. Como que eu poderia fazer isso, sendo que é 266? Vamos fazer na calculadora aqui? Olha só, vamos fazer essa conta então. Temos aqui 3,45 vezes 77,3254. Mas eu não quero fazer com 3,45, eu quero fazer com 3,4. Então, vou colocar 3,4 vezes 77,3254. Vamos ver quanto que isso vai dar. Deu 262,9, né? Mas quanto que tem que ser minha resposta? Aqui nós sabemos que tem 3 algarismos significativos. O menor número aqui que está multiplicando tem 3. Então, minha resposta vai aparecer 3. Aqui, quantos algarismos significativos tem o menor número? Olha só, o menor número tem 2 algarismos significativos. Então, ficaria 26. Isso é esquisito? Claro que sim, né? Na verdade, deveria aparecer quanto? 260, pelo menos. Para isso, pessoal, nós vamos escrever o número em notação científica para fugir desse erro. Nós não vamos escrever 260. Nós vamos escrever 2,6 vezes 10 ao quadrado. Professor, eu não estou conseguindo entender. Eu vou realizar uma aula na frente só discutindo sobre esse assunto, que é uma aula sobre notação científica. Como escrever esse número aqui? Ficaria 2,6 vezes 10 a 2, para quem conhece. Porque aí o 2,6 tem apenas 2 algarismos significativos, como aqui, tá bom? Para quem já conhece sobre notação científica. Para quem não conhece, assista a próxima aula e você vai entender esse procedimento aqui, tá bom? Porque se eu fosse realizar nessa aula, nós gastaríamos muito tempo só para falar sobre isso. Então, eu vou realizar uma aula só para isso, tá bom? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Então, nós já discutimos como realizar operações com grandezas físicas. O próximo objeto de estudo é a gente falar sobre o Sistema Internacional de Unidades. O que é isso? Quando a gente fala sobre tempo, quando a gente fala sobre massa, a gente tem padrões que a comunidade científica utiliza. O tempo sempre vai ser dado o tempo aqui vai sempre ser dado em segundos. A massa sempre em quilogramas, tá bom? E o comprimento é dado sempre em metros. Temperatura em Kelvin, quantidade de substância em mols, corrente elétrica em amperes, intensidade luminosa em candela. Aí você me diz assim, professor, e a unidade diária? Onde ela entra aqui? Gente, eu vou no slide anterior para a gente ver qual que é a unidade diária no Sistema Internacional. Aqui nós temos comprimento, mas não está área, né? Vamos nesse exemplo aqui, ó. Veja que quando eu multiplico um lado por outro lado, eu poderia imaginar que isso aqui é a área de um certo objeto, porque lado vezes lado, lembra que é a área de um retângulo, por exemplo? Então, metro vezes metro é metro quadrado. Veja que metro já estava no Sistema Internacional. Olha aqui, ó. Comprimento é dado em metros, tá bom? Tá aqui, ó, listadinho aqui. Então, o que eu posso dizer? Que como isso está no Sistema Internacional, isso aqui está no Sistema Internacional, o meu resultado vai ser dado do Sistema Internacional. Então, a unidade para a área no Sistema Internacional é metros quadrados. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que todas as outras unidades que não estão listadas aqui no Sistema Internacional são resultantes da combinação dessas unidades, tá bom? Por exemplo, lá é metro vezes metro. Veja que essa combinação resultou na unidade diária, que eu não tenho listado aqui. Então, todas as outras unidades, mas como assim, professor? Todas as outras unidades vão ser derivadas dessas unidades que estão aqui listadas, tá bom? Então,
é isso sobre o Sistema Internacional de Unidades. Professor, mas como que eu vou memorizar todo esse Sistema Internacional de Unidades? Você vai acabar, isso vai acontecer naturalmente, porque você vai realizar vários exercícios e eu vou pedir para você, eu vou te dar um tempo em horas, você vai ter que transformar em segundos. Vou te dizer, olha, transforma em segundos, porque no Sistema Internacional nós vamos utilizar tempo sempre em segundos, tá bom? Massa sempre em quilogramas, tá bom? E olha só, no nosso dia a dia a gente usa a temperatura em Celsius, né? A gente não usa em Kelvin, mas quando a gente for realizar exercício, vamos transformar de Celsius para Kelvin, tá bom? A depender da necessidade. Mas no Sistema Internacional são essas unidades aqui. Gente, isso aqui, esse conteúdo que fala sobre prefixos muito utilizados no Sistema Internacional de Unidades, né, que nós acabamos de discutir, isso aqui é fundamental, é muito, muito importante, tá bom? Isso aqui vai ajudar vocês em muitos exercícios. O que é isso? Pessoal, nada mais é que prefixos são números. A gente às vezes não associa com números. Por exemplo, quando eu falo quilo, quilo é a unidade de quê? Aí muita gente fala é massa, mas na verdade não, gente. Quilograma é a unidade de massa. Esse quilo nada mais significa do que um número 1000, tá certo? Olha só, se eu te desse a massa 60 kg, você já poderia usar no nosso exercício que tivesse no Sistema Internacional. Por quê? O quilogramas lá não é unidade do Sistema Internacional, olha aqui, ó, massa é dado em quilogramas. Mas eu só dei um exemplo aqui para você entender que esse quilo aqui não é massa, ele é só um número. Vamos recorrer à nossa tabela. Olha, quilo significa quanto? 10 à terceira. 10 à terceira é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, né? 3 vezes repetindo 10, que é 1000. Olha só. Então, o que eu fiz aqui? 60, eu mantive aqui. O quilo, eu troquei por 10 à terceira, que é 1000. E o grama, eu mantive aqui. Tá bom? Então, veja que eu só troquei o quilo por 10 à terceira, que é 1000. Olha só, fiz de cá, ó, 60 eu mantive, 10 à terceira eu sei que é 1000 e grama eu mantive aqui. 60 vezes 1000 é 60 mil gramas. Ah, então 60 quilogramas significa a mesma coisa que 60 mil gramas, tá bom? Teria que transformar daqui para cá, professor? Não, né? Vai depender do seu exercício. Se você estiver trabalhando já no Sistema Internacional, você vai manter essa unidade. Agora vejamos outro exemplo. 1 milímetro, né? O que é 1 milímetro? 1 milímetro eu vou trabalhar com milímetro no Sistema Internacional? Vamos recorrer à tabela. Olha, comprimento no Sistema Internacional é dado em metros, não em milímetros. Então eu vou ter que transformar esse em milímetros para metros. Como que eu vou fazer isso? Eu sei que o mili é um prefixo. Isso aqui é quase milímetro, né? Por isso milímetro. Então veja, esse milha aqui, vamos recorrer à tabela, ele é a mesma coisa que 10 a menos 3. Então esse primeiro é um número, né? Esse aqui significa o mili, que é um prefixo, e esse aqui é o metro, por isso milímetro. Então aqui no lugar do mili, quem que eu posso colocar, gente? 10 a menos 3, então aqui o 1 eu vou manter. O mili, vou colocar aqui, ó, 10 a menos 3 no lugar do mili, e o metro eu vou manter, tá bom? Veja só, o que é 10 a menos 3, gente? Vou manter o 1. 10 a menos 3, na aula de notação científica que eu vou dar posteriormente também, é a mesma coisa que 0,001. E eu vou explicar por quê nessa aula, tá bom? 1 vezes 0,01 é quanto? É a mesma coisa que 0,01 metro. Ou seja, se eu falar no exercício que a distância entre dois objetos é 1 milímetro, isso é a mesma coisa que 0,001 metro. E você vai ter que fazer esse procedimento para transformar. Professor, eu não poderia trabalhar com esse número aqui, porque aqui aparece milímetros. Mas aqui eu já transformei para metros. Poderia. E eu vou ensinar você a trabalhar com esse número de forma muito fácil na próxima aula também, que é sobre notação científica. Então assista essa aula, pessoal. Ela é muito importante, tá bom? 3 microsegundos. O que significa isso? Veja só que esse micro aqui significa o quê? Vamos lá na tabela? 10 a menos 6. Você tem que trabalhar com tempo em que unidade? Vamos voltar aqui, ó. Tempo é dado em segundos, não em microsegundos. Então, vou colocar o 3 aqui. O micro significa quanto? 10 a menos 6, vou colocar aqui. E o segundo eu vou manter aqui, tá certo? Pessoal, quanto que é 10 a menos 6? É a mesma coisa, vou explicar na aula de notação científica.
é a mesma coisa que 0,000001, tá bom? Com 5 zerinhos aqui. 3 vezes isso dá quanto? Dá 0,000003 segundos, tá bom? Então, no lugar de eu colocar 3 microsegundos nos meus exercícios, eu vou colocar o quê? Esse número aqui. Ou esse número aqui que eu vou ensinar vocês a trabalhar com ele. Tá certo? Que, na verdade, esse jeito de escrever esse número aqui é muito melhor do que esse aqui, tá bom? Vocês vão ver que é muito mais fácil de trabalhar assim, com essa notação. Pessoal, o próximo objeto de estudo que nós iremos estudar, veja que a gente está falando sobre muita coisa hoje, mas por que isso? Professor, por que tanta coisa? Porque isso é a base que você vai utilizar. Você vai utilizar do primeiro ao terceiro ano essas ideias aqui, tá bom? Primeira coisa que nós estudamos lá, nós vimos que tudo vai relacionando, não tem muita relação uma coisa com a outra, desde o primeiro objeto. Mas isso tudo vai juntar na hora dos exemplos de física e vai ficar mais fácil para você interpretar os problemas. O próximo objeto de estudo é o referencial. Gente, quem é o referencial? Referencial é o modelo que você vai tomar como referência. Por exemplo, quem é minha referência aqui? Sua referência é um ponto que você vai utilizar como referência. Engraçado isso, né? Mas é um ponto que você vai utilizar como referência para definir a posição de outros corpos. Nesse caso do plano cartesiano, lembre-se que esse é o eixo Y e esse aqui é o eixo X. Quem é o meu ponto de referência? Meu ponto de referência está aqui, ó, 0, 0, tá bom? A partir desse ponto de referência, eu vou definir todas as posições de outros corpos. Por exemplo, aqui, ó, a posição 2, 3. Quem que é essa posição 2, 3? É a partir do 0, eu vou contar 2 na direção X e 3 na direção Y. Então, esse aqui é uma forma de eu utilizar como referência, tá bom? Essa aqui é um referencial que eu posso utilizar, o plano cartesiano. Existe outro tipo de referência? Existe, gente. Para você determinar a posição de um objeto na superfície da Terra, né? Aqui, o que eu posso utilizar? Eu posso utilizar a longitude e a latitude. Como isso, professor? Da seguinte forma. Aqui, veja que forma um ângulo, tá bom? Por exemplo, 45 graus ou 30 graus para cá. Como que eu vou determinar a posição de um objeto que esteja aqui, ó? Veja, onde eu estou apontando meu mouse aqui, ó. Olha só, como que eu vou determinar a posição desse objeto? Eu vou olhar o seguinte, minha referência vai ser o meridiano de Greenwich e a linha do Equador. A partir aqui, ó, desse meridiano de Greenwich, o tanto que eu andar para cá, veja esse ângulo aqui, ó, vai se chamar longitude. Então, por exemplo, 45 graus de longitude, significa que ele está, a partir do meridiano aqui, ele está 45 graus para a direita aqui, ó, andando para esse lado, tá bom? Conforme essa setinha aqui, ó. E se eu disser o seguinte, que ele tem 45 graus de latitude, significa que ele andou 45 graus aqui, ó, em relação ao Equador. Tá vendo que o Equador tá aqui, essa linha? Ele andou acima dessa linha 45 graus. Um ângulo aqui de 45 graus, tá vendo? Então, se eu disser o seguinte, que ele está na posição cuja longitude é 30 graus e cuja latitude é 45, isso significa o seguinte, que ele andou 30 graus aqui, ó, de longitude em relação a esse meridiano e andou 45 graus aqui para cima em relação ao Equador, tá vendo? Ó, 45 graus para cima. Então, veja que isso permite eu determinar a posição de um objeto a partir de quem? Quem que são minhas referências aqui, ó? Veja que aqui eu tenho esse ponto de referência. Aqui eu tenho o eixo X e o Y. Aqui minhas referências é a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Você poderia me dizer, professor, e um objeto que está aqui embaixo? Suponha o seguinte, suponha que esse objeto andou o mesmo tanto para cá, só que agora, em vez de estar aqui em cima, ele está aqui embaixo. Então, suponha aqui que seja um ângulo de 45 graus e aqui 30, né? Como que eu vou expressar essa posição aqui, ó? Ele tem de longitude, veja aqui, ó, tá aqui longitude, ele tem 45 graus de longitude e menos 30 de latitude. O menos 30 significa que no lugar de eu andar conforme essa seta, eu vou andar para baixo, tá bom? Então, eu vou andar menos 30. Tá vendo como isso permite eu determinar a posição de um objeto a partir de referências, ou seja, a partir da linha do Equador e do meridiano aqui? Então, pessoal, é isso. O referencial é você conseguir determinar a posição de um objeto a partir de
um ponto como referência. Aqui no caso é uma linha, é um plano como referência, tá vendo? Ó, esse plano aqui do Equador é a minha referência, tá certo? Aqui quem que é minha referência aqui, ó, é o 0, 0. A partir daqui eu vou contar e vou medir a posição desse corpo. Isso é referência, é se você escolher um ponto que vai valer, que você vai medir as posições de outros corpos em relação a essa posição, tá bom? Pessoal, próximo objeto, a gente está quase acabando, tá bom? É direção e sentido. Gente, existe uma diferença entre direção e sentido, e em muitos exercícios a gente vai fazer esses problemas e a gente não subentende isso. A direção pode ser definida somente por uma reta. Isso aqui, ó, é uma direção. Isso aqui é uma direção, tá bom? Que direção é essa aqui, pessoal? Isso aqui é uma chamada direção vertical, quando ele está para cima, assim, ó. Como ele está de pezinho aqui, né? Essa direção aqui é horizontal. Como que eu fiz para memorizar isso? Como se você estivesse olhando para o horizonte, tá certo? Você olha como? De lado, assim, né? Você não olha para cima nem para baixo. Então, horizontal e vertical, tá bom? Essas direções são importantes. Quando ele fala, o menino lançou um objeto na vertical, o que significa? Significa que ele jogou para cima aqui, ó, tá bom? Aí eu vou ter que especificar o sentido, gente. Uma reta pode admitir dois sentidos. Gente, o sentido aqui é para onde ele está indo. Ou é para cima ou é para baixo. Veja que um objeto, ele tá... Suponha que eu lancei um objeto para cima. Aqui. A direção dele é vertical. E o sentido? Para cima. O sentido é para onde ele está indo. Nesse outro caso, se ele estiver caindo, a direção dele continua sendo vertical. Mas o sentido é para baixo. Então, o sentido é o sentido que a setinha está indicando. Nesse caso aqui, como que eu indicaria o sentido? Aqui eu sei que é para cima, aqui para baixo, né? Se eu tivesse uma setinha para lá, ó, para a direita, eu sei que o sentido desse objeto seria para a direita. E aqui, como é que eu faço para saber o sentido? Eu sei que ele está numa direção diagonal, veja como vertical e horizontal, e tem a diagonal. E o sentido aqui, para eu conseguir definir o sentido, eu digo que é de B para A. Então, eu vou colocar 2 pontos e vou falar para onde ele está indo, de B para A. Esse é o sentido. Tá vendo a diferença entre direção e sentido? Direção é só a reta, sentido é a reta mostrando para onde o objeto está se movendo sobre essa reta. Ou para baixo, ou para cima, ou para direita ou para esquerda, de B para A ou de A para B, tá bom? Então, isso é sentido. Então, por exemplo, se você está procurando uma pessoa, né? Aí uma pessoa fala assim para você: não, eu sei onde você está procurando seu amigo. Ele está na horizontal. Isso não vai te ajudar. Ele vai falar assim, está na sua horizontal. Você vai falar, peraí, mas horizontal onde? Eu sei que ele está na horizontal, ele está na terra, né? Mas ele está para a direita, ele está para a esquerda. Então, isso é o sentido. Veja que especificar somente a direção não vai te dar toda a informação, né? É bom que especifique também o sentido, se você vai ter que ir para a direita, para a esquerda, tá bom? O próximo objeto de estudo, isso aqui é muito, muito importante também, são grandezas escalares e grandezas vetoriais. Você tem que saber diferenciar isso, quando você vai utilizar grandezas escalares e quando você vai utilizar grandezas vetoriais. O que são grandezas escalares? Gente, grandezas escalares são grandezas que podem ser determinadas apenas por números, né? Por exemplo, o volume de um objeto, de uma caixa d'água, é 3 metros cúbicos. Preciso te dar mais alguma informação sobre esse volume? Não, já falei, o volume para você é 3 metros cúbicos. Você fala a temperatura hoje, é 300 Kelvin. Gente, 300 Kelvin em Celsius, para vocês terem uma ideia, é 27 graus Celsius, tá bom? Então, eu preciso dar mais alguma informação? Eu preciso falar, tá 27 graus Celsius para a esquerda e 27 graus Celsius para a direita? Não, não preciso dizer isso. Então, as grandezas que eu não preciso determinar direção e sentido, ou seja, somente com um número e uma unidade de medida ela está determinada, é chamado grandezas escalares. Veja, só preciso de um número e uma unidade de medida. 27 graus Celsius. Quem é o número? 27. Quem é a unidade de medida? Celsius. Graus Celsius. Tá bom? Então, isso é uma grandeza escalar. Já é diferente de grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais é necessário que sejam fornecidas o módulo. Gente, módulo é um número, tá bom? A direção e o sentido da grandeza. A direção pode ser vertical, o sentido pode ser, lembra, para cima, para baixo, né?
ou a direção pode ser horizontal, né? Vou precisar dizer onde está essa direção. Coloquei exemplos aqui, ó. Vou começar com esse exemplo. Isso aqui é um vetor, tá vendo? Grandeza vetorial, você vai representar ela com uma setinha por cima, toda a grandeza vetorial. Esse S em física, no nosso estudo, vai significar posição. Então aqui o que eu estou dizendo é que a posição de um objeto é 2 na direção X e 3 na direção Y. Vamos lá naquele gráfico nosso? Olha aqui, ó. 2 na direção de X, veja que X está para cá, ó, na horizontal, Y está aqui na vertical. 2 na direção X e 3 na direção Y. Então, onde está esse objeto? Está aqui, ó, no encontro desses dois pontos, tá bom? Então, isso é uma grandeza vetorial. Se eu falasse para você, seu parente, sei lá, seu avô, tá numa posição de 3 metros. Se eu não falar para onde ele está, veja que eu não te dei toda a informação. Você não vai saber onde ele está, né? Agora, se eu falo, tá 3 metros na direção X. Aí você vem aqui no gráfico, ó, 3 metros na direção X. Então, tá aqui, tá certo? Então, veja que isso é uma grandeza vetorial. Eu preciso de dizer a direção e o sentido. E uma grandeza vetorial já expressa isso. Por exemplo, velocidade. A velocidade é uma grandeza vetorial. Se eu disser para você, um objeto está se movendo a 500 km por hora. 500 km por hora, aí você vai me dizer assim, não falta informação? Parece que está faltando para onde ele está se movendo a 500 km por hora. Se você for um policial, estiver tiver na perseguição de um carro, e eu falo, ele está se movendo a 30 metros por segundo, você me diz assim, beleza, vou achar ele. Não, você vai precisar falar para onde ele está, né? Qual a direção e qual o sentido, né? Veja que essas informações são importantes. Por isso que a velocidade é uma grandeza vetorial. Por isso que a posição é uma grandeza vetorial. Porque eu preciso especificar em qual direção e qual sentido, tá bom? Nesse caso aqui, ó, 4 na direção de quem? De X. Vamos lá? Então, quer dizer que esse objeto está se movendo com a velocidade de 4 metros por segundo na direção X. Ou seja, aqui, ó, nessa direção aqui, tá bom? Da esquerda para a direita. E isso é a velocidade. Veja que é uma grandeza vetorial, tá bom? Entendeu a diferença de grandeza vetorial e escalar? Vetorial eu preciso de uma direção e sentido, e grandezas escalares eu não preciso de direção e sentido. Vamos tentar outro exemplo aqui? Além de temperatura, que nós temos? Nós temos comprimento, nós temos a massa. Se eu falo um objeto tem 2 kg, se é a grandeza vetorial ou escalar? É claro que é escalar. Eu não preciso falar para onde ele tem 2 kg, se é para a esquerda ou para a direita. Não, eu te dei a informação, ele tem 2 kg, então é uma grandeza escalar, tá bom? Então hoje nós finalizamos a nossa aula aqui. Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei, tá bom, pessoal? A próxima aula será sobre notação científica. Eu vou realizar uma aula só sobre notação científica, ensinando vocês como fazer soma, subtração, como fazer multiplicação, divisão e tirar raiz, tá bom? E elevar alguma potência também. Então vamos ficando por aqui, pessoal.